Pode se sentar, meu irmão. Meu nome é Hugo, eu sou um dos ministros da casa e quero nessa manhã ser canal de Deus para a tua vida. É uma manhã importante para todos nós. Quero saudar você também que nos acompanha pela TV Rica ou que vai assistir essa mensagem numa outra oportunidade, que o Espírito Santo possa estar ministrando na sua vida, na sua história. Esta é uma manhã importante para nós. Páscoa, a história de um resgate. Como já foi falado aqui, não se trata de chocolate, não se trata de coelhinhos, mas se trata de uma história, de um resgate que se tornou a minha história, que se tornou a sua história. Amém? E é por isso que nós estamos aqui, podemos declarar que Ele é santo. Em Mateus 28, versículo 5, diz assim a palavra: contudo o anjo dirigiu-se às mulheres e lhes anunciou: não temais vós, sei que viestes ver a Jesus, que fora crucificado, mas Ele não está aqui. Aleluia! Mas Ele não está aqui, já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede vós onde Ele jazia. Aleluia! Essa é uma grande mensagem para nós nesta manhã. O sepulcro está vazio porque Cristo ressuscitou. Essa é a razão da nossa fé, de uma fé viva, porque nós não cremos num Deus que não pôde vencer a morte. Pelo contrário, nós cremos num Deus vivo. E para que nós possamos ter uma compreensão exata daquilo que a Páscoa, ou a morte e a ressurreição de Jesus significa para nós, eu quero te dizer nessa manhã que essa história da vida, ela começou com a morte. Você vai falar, começou com a morte? Sim. Lá no Éden, quando o homem decidiu se tornar independente de Deus. E ali, Deus havia estabelecido sobre o homem, se a sua decisão fosse a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus disse: se você comer, você vai morrer. E o homem comeu, e a morte entrou na história da humanidade. A Bíblia fala que o homem se vestiu de folhas de figueira, mas ali ainda Deus já estava estabelecendo uma história de um resgate. É preciso entendermos que a nossa fé, ela nos fala de um resgate, nos fala de sermos tirados de uma condição e sermos colocados em uma nova condição, numa nova posição em Cristo. O homem pecou, a Bíblia nos fala sobre isso e nós sabemos dessa história. E o pecado trouxe a sua consequência. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. A morte entrou na história da humanidade. O homem se cobriu de folhas de figueira, tentando tapar o seu pecado, tentando esconder, camuflar a sua atual situação. Mas Deus mesmo, Ele sacrificou um cordeiro. E com a pele de um cordeiro, Deus vestiu o homem, Deus vestiu a mulher. E Deus estava ali prefigurando um resgate. Não é apenas a história da morte de um homem, mas é a história da morte de cordeiros. Deus mesmo sacrificou o primeiro cordeiro, e depois desse cordeiro, muitos cordeiros foram sacrificados. Da história da queda do homem até a vinda de Jesus, houve uma história, um período da história da humanidade onde a Páscoa foi estabelecida, foi lá no Egito. O povo estava no cativeiro. Deus havia falado de um cativeiro, e o cativeiro era a consequência do pecado. Mas Deus havia falado que Ele haveria de resgatar o homem.
E depois de 9 sinais ou 9 pragas, Deus, ele chama Moisés e ele estabelece um padrão de resgate. E Deus fala a Moisés: reúne as famílias de Israel, e cada família tome para si um cordeiro. E Deus estava dizendo, já apontando Cristo para o futuro. E ele disse assim: o cordeiro deve ser sem mancha, sem mácula, sem defeito. Um cordeiro para cada família. E a Bíblia fala que então cada família se reuniu naquele dia, e cada família sacrificou um cordeiro. Eu quero ler um pedacinho desse texto. Está em Êxodo capítulo 12. Se você quiser me acompanhar. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para o cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme o seu comer. Fareis a conta conforme o cordeiro. O cordeiro será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificarás à tarde. E tomarão do sangue e colocarão em ambas as ombreiras e na vega da porta das casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas o comerão. Não comereis dele cru nem cozido em água, senão assado no fogo. A sua cabeça com seus pés, sua fressura, e nada dele deixareis ali até amanhã. Mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Havia chegado o momento de um resgate, de uma promessa feita por Deus a Abraão, dizendo assim: Abraão, a tua descendência será escrava, mas eu vou resgatá-la. E nesse momento de um resgate, Deus estabelece uma festa. Deus fala: essa será a Páscoa. A palavra Páscoa significa uma passagem. Deus estava dizendo: vocês vão passar do cativeiro para a liberdade. O que nós estamos celebrando nessa manhã tem a ver com essa história. Não que nós celebramos como eles celebraram, mas tem a ver com essa história. E nessa história nós encontramos algo que Deus já havia estabelecido lá no Jardim do Éden: o cordeiro, a morte de um cordeiro. Desde a queda do homem, irmãos, há um fio escarlate por toda a Bíblia, apontando para Cristo. Nós sabemos que todo o velho pacto ele aponta para Cristo, mas a redenção da humanidade através da morte de um cordeiro já apontava para Cristo desde o Jardim do Éden. Já apontava para esta redenção. E aqui, quando o Senhor ele fala com o povo, ele diz assim: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Deus estava revelando algo tremendo ali. Deus estava falando de uma ruptura na história. Deus estava dizendo assim: olha, eu vou começar algo novo, eu vou estabelecer algo novo a partir de agora. Esse será o primeiro, esse será o reinício de uma história. Não mais de uma história no cativeiro, mas agora de uma história de uma liberdade, de uma transformação, de uma redenção. O Senhor mesmo estabeleceu tempos, o Senhor estabeleceu sinais. Desde a criação Ele estabeleceu tudo. Havia um plano traçado para levar o homem ao propósito eterno, que
que era revelar Cristo em nós. Deus nunca foi pego de surpresa. A queda do homem no jardim do Éden, irmãos, não pegou Deus de surpresa, porque a Bíblia fala que o Cordeiro foi imolado desde antes da fundação do mundo. Havia um plano de redenção, um propósito eterno de Deus para nos resgatar. E Deus então, nesse tempo, lá no Egito, Deus começa a manifestar isso. Deus começa a trazer o seu plano e cumprir as etapas do seu plano para que o seu propósito se estabelecesse na terra. Mas aí um dia, a Bíblia fala que chegou o tempo de Jesus, e Jesus veio ao mundo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E quando Jesus chega, irmãos, no cenário da história da humanidade, Ele vem então para cumprir na totalidade o propósito de Deus. E é por isso que você vê os autores do Evangelho dizendo assim: era chegada a Páscoa dos judeus. Jesus, ele como um judeu, ele estava no contexto do judaísmo, mas Jesus estava transicionando a história, ele estava trazendo o homem para o cumprimento exato do propósito eterno de Deus, que não era apenas aquilo que eles estavam celebrando, porque desde aquele dia que o Cordeiro foi imolado no Egito, de geração em geração, ano após ano, as famílias estavam, as descendências de Abraão estavam ali comemorando e celebrando algo que havia acontecido, o resgate do Egito. Mas aquele resgate lá no Egito era apenas uma sombra de um resgate maior de Deus. Deus não estava querendo apenas tirar o povo de um cativeiro do Egito. Deus estava trazendo a libertação de um povo, da humanidade toda, do cativeiro, da queda do homem no jardim do Éden. Às vezes, irmãos, nós vemos na história alguns fatos que acontecem. Esses dias mesmo eu conversava com uma pessoa sobre isso, quando o rei Joaquim, ele ficou preso por muito tempo na Babilônia. E aí quando Nabucodonosor, ele morreu, seu filho assumiu o trono, e o seu filho libertou o rei Joaquim. E ele celebrou aquela libertação. Mas embora ele foi liberto do cativeiro, ele foi liberto do cárcere, mas ele ainda continuou cativo. E quando Deus, lá no Egito, Ele libertou o povo do cativeiro. Sim, Ele libertou o povo de um cativeiro, mas a humanidade ainda continuava cativa por causa da queda do homem. Então chega a plenitude dos tempos, Jesus, ele entra na história para completar essa história. E aí então o precursor de Jesus, João Batista, ele nos faz um anúncio tremendo. Lembra quando Deus falou para Moisés dizer ao povo: cada um escolha para si um cordeiro? O cordeiro é uma figura importante nessa nossa história. Mas lá em João capítulo 1, versículo 29, a Bíblia diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para estar com ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Diga: o Cordeiro de Deus. Irmãos, desde o jardim do Éden, todos os cordeiros que foram mortos, todo o sangue dos cordeiros que foram mortos por séculos na história deste povo, foram insuficientes, foram incapazes de libertar o povo. A Bíblia fala que cobria o pecado. Mas agora João Batista, ele traz uma das maiores notícias que nós poderíamos ouvir: eis o Cordeiro de Deus que não cobre mais o pecado, mas que tira o pecado do mundo. Ele não está falando de um cordeiro como os demais cordeiros. Ele está falando daquele cordeiro preparado por Deus, para que de uma vez só, e diz a Bíblia, para sempre, derramasse o seu sangue, e com o seu sangue Ele compraria as nossas vidas. Ele nos resgataria para sempre e definitivamente do pecado, da condenação eterna, e nos traria de volta
para Deus. A nossa Páscoa, a Páscoa que nós celebramos hoje, ela não nos fala do Egito, ela nos fala de um cativeiro muito pior, a qual nós andávamos a passos largos para uma condenação eterna. A Páscoa que nós celebramos hoje, ela nos fala de Cristo, ela nos fala de uma redenção eterna, ela nos fala de uma restituição de Deus para com as nossas vidas. Porque quando o homem caiu no jardim do Éden, ele tinha toda a possibilidade de acessar a vida eterna de Deus, que estava simbolizada numa árvore chamada árvore da vida. Deus havia feito uma proibição lá no jardim do Éden, de que o homem não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas Deus colocou ao lado a árvore da vida. Deus estava dizendo: olha esta árvore, acessa esta árvore, porque nela está a vida. Deus disse: desta você não coma, mas desta o acesso está livre. Deus estava colocando diante da humanidade a oportunidade de acessar a vida eterna de Deus. A Bíblia diz que a árvore da vida é o próprio Cristo. O homem poderia ter acessado Cristo no jardim do Éden, mas ele preferiu a sua independência, ele preferiu se afastar de Deus, ele preferiu ser Deus para si mesmo. Mas Deus o tirou do jardim do Éden para preservar, para que no tempo certo a árvore da vida fosse novamente apresentada ao homem. A vida, quando Cristo sobe naquela cruz, a árvore da vida é novamente apresentada à humanidade. Novamente ela está entre outras árvores, mas agora ela está no centro, para dar destino, para trazer um resgate eterno, para trazer a vida. A festa da vida começa numa morte, mas não é uma morte qualquer. É uma morte que dura 3 dias e 3 noites, como o próprio Senhor falou. Uma morte que não poderia mais governar, uma morte que não poderia mais dominar sobre as gerações futuras. E é por isso que eu iniciei essa mensagem com a declaração dos anjos de Deus, declarando aquelas mulheres: por que vocês procuram entre os mortos? Por que vocês vieram aqui celebrar mais uma vez uma morte? Porque de ano em ano vocês celebram a morte de um cordeiro. Porque vocês se contentaram em celebrar a morte de um cordeiro por séculos. E mais uma vez vocês estão aqui para celebrar a morte do cordeiro de Deus. E o anjo do Senhor disse: ele não está aqui, ele rompeu com a morte, ele está vivo e ele viverá para sempre. Aleluia! Nós celebramos a vida. Você pode até achar: pastor, mas Deus restaurou a vida que Adão perdeu no jardim do Éden. Não, meu irmão, Deus foi além. Porque quando Deus colocou o homem no jardim, Deus era a imagem e semelhança de Deus, mas ele ainda não havia acessado a vida eterna em Cristo, que era a árvore da vida. Ele perdeu a grande oportunidade de acessar a vida eterna de Deus e não comeu da árvore da vida. Mas quando Cristo morreu e ressuscitou, a Bíblia diz assim: ele nos deu vida. A vida que hoje opera em mim, a vida que hoje opera em você, não é a vida de Adão restaurada, é a vida que nasceu da morte, é a vida que ressuscitou em Cristo. Paulo declara assim: não sabeis vós que morrestes com Cristo, que com Ele fostes sepultados e com Ele ressuscitastes, para que viva em novidade de vida? A vida que nós vivemos hoje não é a natureza de Adão restaurada.
mas é a vida que brotou de Cristo na sua morte, na sua sepultura, mas também na sua ressurreição. A Bíblia diz: nós fomos ressuscitados em Cristo. Aleluia. A vida que venceu a morte. A nossa Páscoa hoje, ela não tem a ver mais nada com a Páscoa dos judeus. A nossa Páscoa hoje tem a ver com a vida de Cristo, que ressuscitou dentre os mortos. Quando Jesus chegou em Jerusalém para celebrar a Páscoa, a Bíblia diz que, chegando ali, em João capítulo 2, versículo 13, a Bíblia diz que Jesus chegou e havia um ambiente, uma atmosfera. Era Páscoa. Havia os cambistas ali vendendo no templo. Jesus fez um chicote e ele foi quebrando tudo, ele foi removendo tudo. Diz a palavra: achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombos, os cambistas assentados, e tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas, e disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, não façais a casa de meu pai uma casa de venda. Seus discípulos lembraram de que está escrito: o zelo da sua casa me devorou. Responderam, pois, os judeus e disseram: que sinal nos mostras para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhes: derrubai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, seus discípulos lembraram que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando eles em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Sabe o que Jesus estava fazendo ali, irmãos? Jesus estava rompendo com um sistema falido da religião. Porque mesmo para um judeu, o sistema, algo que havia sido estabelecido lá no passado daquele povo, de temor, de sacrifício, havia perdido o valor. Havia se tornado apenas um rito externo de coisas sem valores. Porque quando Deus estabeleceu, a pessoa trazia o seu próprio cordeiro. Deus estava querendo dar a eles um sinal assim de uma prova de perda. Mas agora não, agora eles vinham para a festa e eles compravam ali sem nenhum valor. Faz aí o sacrifício por mim. Algo externo. O templo e o sacrifício se tornaram para os judeus algo distante do propósito que foi estabelecido. A adoração ao templo era uma coisa muito forte naqueles dias. E foi por isso que quando os discípulos olharam para o templo e falaram: Senhor, olha que grandioso esse templo. E Jesus falou assim: mas não vai ficar pedra sobre pedra. Porque naqueles dias o templo, ele não era o lugar da adoração. O templo era a própria adoração. E é por isso que Jesus falou assim. Jesus mudou o patamar, ele disse: destrói esse templo, em 3 dias eu reconstruo. Mas os olhos deles estavam tão fixos nas coisas externas que eles não conseguiram entender, nem os discípulos. A Bíblia fala quando Jesus morreu que os discípulos tiveram os olhos abertos, porque o templo era algo tão de valor. E assim é nos nossos dias. As pessoas estão assim adorando aquilo que vê, aquilo que está do lado de fora, as coisas externas, valorizando os atos externos da religiosidade.
e não a vida de Cristo que está sendo construída dentro de cada um de nós. A verdadeira Páscoa, irmãos, ela deve ser celebrada assim, com entendimento. Paulo diz assim em 1 Coríntios 5, 7: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Amém? Preparar a festa, diz Paulo, mas não mais com o fermento velho, não mais com aquilo que nos contamina, não mais com as coisas humanas, as coisas da natureza caída de Adão. Vamos preparar a festa na sua verdadeira essência. Vamos celebrar a Páscoa, sim, mas não apenas num dia. Vamos celebrar a Páscoa todos os dias. Vamos viver a vida de Cristo todos os dias, porque a nossa vida, irmãos, já não está mais ligada a um templo. Ela está ligada na vida de Cristo que habita dentro de nós. E por isso a nossa Páscoa, ela pode ser celebrada todos os dias. Ela precisa ser entendida. O resgate foi feito. Nós somos aqueles que foram resgatados da nossa vã maneira de viver, como Paulo diz. Irmãos, o Cordeiro já foi imolado por nós, o sangue já foi derramado, o sepulcro já está vazio, mas nós ainda não estamos celebrando o resgate eterno de Deus para as nossas vidas. Como a pastora Adriana disse aqui, no momento de dízimos e ofertas, estamos vivendo ansiosos. Lá em Mateus 6, quando Jesus fala de vãs preocupações, Ele fala assim: assim os gentios vivem. Mas nós que fomos resgatados, nós temos uma esperança, nós temos uma firme confiança em Deus. Nós ouvimos uma mensagem domingo passado que fala que 3 coisas permanecem: a fé, a esperança e o amor. Então nós temos motivo para celebrar, não apenas um domingo pela manhã, mas nós vivemos a realidade de uma vida em Cristo, de um verdadeiro resgate que já foi estabelecido, e que eu e você não temos nada para fazer, para acrescentar nisso, porque Jesus, a nossa Páscoa, foi imolado e Ele vive dentro de nós. Para terminar, Efésios 2, versículo 1, Paulo diz assim, vou esperar você abrir. Efésios 2, 1. Amém? E Ele nos deu vida. Aleluia! Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossas ofensas e pecados, em que em outro tempo andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos deu vida
juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Aleluia! Diga: Ele me deu vida. Você crê nisso? E essa vida, irmãos, não é a bios, a vida física, é a Zoe, a vida de Deus. E o que essa vida tem feito em nós, irmãos? Diz assim: Ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele. Agora escuta isso: e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele nos reposicionou. A nossa posição hoje não é a mesma de Adão na criação. A posição de Adão na criação era tremenda, criado à imagem e semelhança de Deus, mas depois ele destruiu tudo isso. Mas Cristo nos deu vida e nos reposicionou, não mais em Adão, nele. Nós estamos nele. Tudo quanto vivemos nele. A nossa festa, irmãos, ela não para. A nossa festa não pode acabar. A nossa festa não pode ser celebrada um domingo por ano. Sim, hoje nós podemos parar para lembrar de tudo isso e celebrar, sim, mas nós temos que entender que esta festa é para hoje, é para amanhã, é para daqui a 10 anos, é para daqui a 20 anos, é até que o Senhor nos leve para junto dele na sua glória. Ele vive e nós vivemos nele. A nossa vida está escondida em Cristo. Ele é a nossa ressurreição. O que nos difere, irmãos, de muitas religiões, é que se nós fôssemos hoje para a França, chegaria lá, haveria um sepulcro escrito: aqui jaz os restos mortais de Allan Kardec. Se nós fôssemos a Meca, haverá um sepulcro lá guardado fortemente por homens armados, e lá está escrito: aqui jaz os restos mortais de Maomé. Mas se nós formos a Jerusalém, lá há um sepulcro aberto e está escrito: ele não está aqui, ele já ressuscitou. Aleluia!